Agressividade em cães, tema super legal pra gente conversar aqui, pessoal. Muita gente acha que tem um cachorro agressivo quando não tem. Muita gente tem um cachorro agressivo e ignora isso ou não sabe que o cachorro é agressivo. A gente tem muita informação na internet, mas essas informações, na grande maioria, são de um nível muito raso. E eu quero trazer aqui para vocês um conteúdo que ele é mais profundo sobre o tema. Que vocês vão poder sair um pouco desse ponto raso que a gente vê em rodas de conversa em praça, quando donos de cães se encontram, quando a gente vê familiares comentando sobre um cão que faz parte da família e sobre um comportamento pseudo-agressivo que ele apresenta, quando a gente vê alguns vídeos na internet mais curtos, de 1, 2 minutos, que o profissional não consegue expressar tanta coisa assim, pela questão do tempo mesmo, pelo roteiro que ele fez. Então eu quero trazer informações mais profundas sobre esse tema, entender de fato o que é agressividade, por que ela acontece, como ela acontece e dar ferramentas para vocês identificarem se o cão de vocês tem ou não agressividade, como você pode prevenir algumas situações e entender de forma bem clara como manejar esses animais. Então é isso que eu quero trazer para vocês. A gente não vai conseguir resolver um problema de um cão agressivo com um vídeo na internet. Quem prometer isso, me mandem o link, porque eu duvido muito que isso vai conseguir se tornar realidade. Mas dentro do nosso tempo, que é um tempo limitado, eu vou conseguir passar o máximo de informações para sair desse nível raso de conversa e para um nível um pouco mais avançado, para que vocês então possam ter uma lida melhor com seus cães. E aí a gente já começa falando sobre qual é o significado de agressividade. Para algumas das definições que eu encontrei, a gente coloca a agressividade como um estado que leva, um estado hostil do indivíduo que leva a comportamentos combativos e violentos. Outros vão dizer que a agressividade é um desequilíbrio comportamental que o indivíduo apresenta e que leva ele a querer então destruir, aniquilar o outro indivíduo. E outros vão dizer que a agressividade é o ato de atacar, tentar ferir, tentar machucar outro indivíduo. Então, a gente encontra isso muito. Essas definições, geralmente, elas vêm de definições relacionadas ao ser humano, tá? Então, muito do que a gente entende de comportamento, insegurança, ansiedade, frustração, agressividade, rancor, ciúmes, tudo isso é estudado em ser humano, né? E aí, os profissionais que trabalham com outros animais, eles partem de algumas dessas definições e trazem para o mundo animal quando elas fazem sentido, tá? Obviamente, muitos desses estados que os animais vão apresentar, estados comportamentais, eles são estudados, tá? E são aprofundados. A agressividade é um dos temas que é aprofundado. E aí eu gostaria de colocar aqui para vocês a agressividade de uma forma específica, que é a vontade de aniquilar o outro indivíduo. Então, um cão agressivo é aquele que tem vontade de aniquilar um outro indivíduo. E essa vontade vai se traduzir muitas vezes em ações na tentativa de aniquilar esse outro indivíduo. Então, quero que vocês tenham isso em mente nesse primeiro momento, tá? Mas vamos começar a falar sobre origem da agressividade. De forma muito resumida, eu explico melhor em alguns cursos, a agressividade ela se torna uma saída muito importante para situações de emergência e para a sobrevivência dos animais. E tenham em mente que os animais eles fazem suas escolhas em cima de 3 grandes pontos assim. Economia de energia. Então, quer dizer, um animal não pode gastar mais energia do que ele consome. Porque se isso acontecer, ele vai entrar em déficit, e em déficit ele não vai sobreviver por muito tempo. Beleza? Então essa é a primeira questão. A segunda é reprodução. Os animais tendem a se reproduzir e deixar descendentes férteis. O animal que não se reproduz, não deixa descendente, entra em extinção, né? E o terceiro ponto que esses animais eles vão buscar, além de reprodução e economia de energia, são os comportamentos vitais para a sobrevivência. Então, aquilo que
faz com que ele sobreviva. Então ele vai fazer escolhas em cima de: será que eu vou comer ali? Ó, se eu comer ali tem um risco de um outro animal me atacar, então eu vou ou não vou? Qual que é o risco? Então essa escolha é para entender se ele vai conseguir sobreviver àquela ação. Obviamente, quando o cachorro ou outro animal que não seja o ser humano, ele passa por essas escolhas, essas escolhas elas não são num nível consciente de pensamento. A seleção natural, e em alguns casos a seleção artificial, elas trabalharam de tal forma que os indivíduos que fizeram essas escolhas sem ser de uma maneira consciente foram aqueles que sobreviveram, se reproduziram, tiveram o melhor balanço energético e conseguiram então deixar descendentes férteis, que depois sobreviveram, se reproduziram e por aí foi. Então, é isso, tá? Os animais que não conseguiram fazer essas escolhas ficaram para trás. E esses animais não sobreviveram. E aí existe uma infinidade de espécies que já foram extintas pelos mais diversos motivos, e esses motivos, na grande maioria, estão ligados a esses pontos então mencionados. E aí, pensando nessas escolhas que os cães têm, é interessante a gente perceber que a agressividade ela é um resultado ela é um comportamento que ela traz um resultado muito interessante para tais escolhas. Então veja bem, vamos falar aqui sobre reprodução. Eu quero me reproduzir com um outro animal aí, eu sou um macho, quero me reproduzir com uma fêmea, sou um cão, um leão, um urso, o que for, quero reproduzir com uma fêmea. E tem um outro indivíduo ali. Os animais, eles não têm uma comunicação tão rebuscada, tão clara, tão coesa, tão nítida quanto a do ser humano. E por isso ele não consegue falar: ô meu amigo, aqui agora é minha vez de reproduzir, você sai. Não. Então ele vai ter que achar artifícios para que ele consiga reproduzir, que o outro não se reproduza com a fêmea com que ele quer se reproduzir. Por quê? O outro é um competidor. E o indivíduo quer o quê? Reproduzir, balanço energético e sobreviver. Perfeito? Então, pensando nisso, ele tem que afastar o outro. E afastar de maneira agressiva funciona muito bem. Então, aqueles indivíduos que mostravam agressividade naquelas situações se saíram bem. Esse é um ponto. Segundo ponto, na hora da alimentação, principalmente para aqueles animais que vivem em grupo ou para o animal quando ele precisa defender o seu alimento de outros indivíduos. Então, vamos pensar aqui numa alcateia de lobos comendo ali um alce. Perfeito? Eles não vão comer, cada um, sentadinho um lado do outro, de forma pacífica. Isso não vai acontecer. Então, se tiver ali 5 indivíduos, eles vão comer, mas se um se aproximar muito do outro, mesmo eles sendo indivíduos de mesma alcateia, eles vão se estranhar. Vai acontecer um comportamento que está ligado à posse e ele vai proteger a sua comida. Porque se ele não proteger, aquele do lado que vai comer mais rápido, vai comer a comida mais rápido, eventualmente, dependendo da caça, o alce não foi um bom exemplo nesse sentido, mas dependendo da caça que for, vai comer demais, eu vou ficar para trás na alimentação, pouca energia que eu vou consumir, e vou ter gasto muita energia durante a caça, eu vou ficar com déficit energético. Então eu tenho que defender aquilo que eu vou comer. Então a agressividade ela é bem-vinda nesse momento. Outros indivíduos, agora no âmbito de sobrevivência, eles entram no meu território. É o território onde eu como, é o território onde eu bebo, é o território onde eu durmo, é o território onde eu tenho ali o meu grupo e a gente sobrevive. Se os outros indivíduos tomarem esse território para eles, mesmo que eles tomem de uma forma pacífica, ou seja, que esses indivíduos eles cheguem no território, não disputem, mas só sobrevivam ali, a gente vai estar dividindo o território, vai estar dividindo os recursos, pode ficar escasso para mim, se ficar escasso para mim eu vou morrer. Então a agressividade é uma saída boa para eu te espantar, para você sair daqui e eu manter esse recurso em minha posse. Gente, é óbvio que eu estou usando palavras humanas, raciocínios humanos para comportamentos que acontecem na natureza, mas fica fácil explicar dessa maneira. Então, quer dizer, a agressividade, ela é um comportamento e ela traz respostas que são muito bem-vindas nas mais diversas situações. E eu gosto muito de lembrar também das saídas de emergência. Quais são as saídas de emergência? Né? São os 4 Fs, freeze, flight, fight e flirt, que seria congelar,
agredir, atacar, fugir e flertar. Basicamente, todos os indivíduos estão passando por um nível de estresse basal ali, normal, que acontece diariamente, tá? O tempo inteiro a gente está estressado, sempre tem uma carga de estresse conosco. Até na hora que a gente está na sala de aula estudando, aprendendo ali, existe um estresse, o aprendizado demanda estresse, né? Só que existe uma carga basal que ela é ok, normal, a gente suporta, tá dentro do que é considerado ótimo ali para o nosso corpo. Mas, dependendo do nível de estresse, se o estresse subir bastante, ele passa desse nível que é considerado normal, ok, passa a ser um estresse que traz problemas para o nosso organismo de uma maneira geral, para o bom funcionamento dele. E nessa situação, quando os animais eles são colocados em situações de muito estresse, onde o estresse subiu lá no pico, eles procuram as saídas de emergência para saírem dessas situações e saírem dessa figura de estresse. Essa saída de emergência pode ser o congelamento. Então, quantos animais se fingem de mortos, por exemplo, para quando um outro animal, por exemplo, o urso, né? O urso passou ali, um animal fingiu de morto, o urso viu, ele não foi em cima do animal porque estava morto, não viu o perigo ali e foi embora. E aquele que fingiu de morto conseguiu, então, com o congelamento, se livrar do estresse, seria o urso indo perseguir ele. Então, isso acontece. O flerte é um outro comportamento. Geralmente a gente já vê isso numa situação intraespecífica dentro da mesma espécie. Um filhotinho, por exemplo, ele irrita a mãe rosna, chacoalha, a mãe cachorro, no caso. E aí o que o filhotinho vai? Ele vai lá e lambe a mãe, chega com uma postura bem submissa, lambe. Ele entra numa situação de flerte, tentando conquistar para que ela não o agrida novamente. Outra saída, como é a fuga. Então, vários animais em situação de estresse fogem, super normal. Só que quando nenhuma dessas três saídas dá certo, existe uma última, que alguns cães mostram logo de primeira, e não precisa passar pelas anteriores, mas outros cães só mostram outros indivíduos só mostram como última saída, que seria a agressividade. Então eu agrido, aquele outro indivíduo sai, eu me livro dele. Então, quer dizer, a agressividade, ela não é um comportamento ruim. Todo cachorro, ele pode apresentar agressividade, apesar de nem todos os cachorros serem agressivos, tá? E essa é uma resposta que foi benéfica para esses indivíduos ao longo de centenas de milhares de anos durante sua evolução, antes mesmo de serem cães, como a gente conhece hoje. Então, o ancestral em comum entre cães e lobos, o ancestral em comum entre lobos, chacais, coiotes, raposas, esses animais já apresentavam essas saídas, tá? Antes mesmo, o ancestral em comum entre canídeos e felinos também mostrava essa saída. Então, o ancestral comum primeiro ali de carnívora mostrava essa saída. Por quê? Porque é uma saída que traz bastante resultado, traz bastante benefício, tá? Então essa é a primeira coisa. Se seu cachorro um dia mostrou agressividade, não é um animal ruim por causa disso, você não é uma pessoa ruim por causa disso, tá? Agora, entenda então todo esse processo como um processo evolutivo. E como todo processo evolutivo, existe uma questão genética. Então existe uma questão genética que trouxe esse comportamento para os cães. Perfeito. Então tá aí um primeiro ponto da agressividade. Agora entramos num segundo ponto da agressividade que é importantíssimo. Qual que é esse segundo ponto da agressividade que é importantíssimo? A seleção artificial. Alguns cães foram selecionados pelo ser humano para se tornarem mais agressivos. Quais cães são esses? São as raças de cães utilizadas para guarda e as raças de cães utilizadas para rinha. Então vamos falar dos cães de rinha. O mais comum, mais conhecido é o American Pitbull Terrier. Tá? É um cachorro que foi utilizado ao longo da sua história para rinha e talvez seja o principal cão no mundo utilizado para rinha. Tá? Outros cães já foram utilizados, os bulldogs já lutavam com outros cães, outras raças. Tosa Inu e Akita em algum momento já foram colocados para brigar, enfim, outras raças já brigaram. Bull Terrier já brigou, Staff Bull já brigou, enfim, vários cães já participaram de rinhas. Porém, entretanto, todavia, o American Pitbull Terrier é o mais famoso. E aí, existe um discurso bobo
e que não é bobo porque a gente está falando de cachorro, não, é bobo de uma maneira geral. Porque a ciência, a biologia, ela já trata disso e de uma forma científica muito bem embasada para diversas situações. Que é o seguinte, as pessoas elas falam que é só tratar com amor que o seu cachorro, o seu pitbull não vai ser agressivo com outros cães. Primeiro que as pessoas confundem a palavra amor com carinho. Então, geralmente, quando elas falam amor nesse sentido, elas querem falar é só tratar com carinho que o seu pitbull não vai mostrar esse comportamento. Mentira. Existe uma questão genética ali por trás, tá? E essa questão genética vai influenciar diretamente no comportamento. Sabemos hoje que genética não é tudo. Então, na verdade, genética é tudo. Mas fica difícil aqui de explicar. Entenda o comportamento de uma forma bem resumida e simplificada, como 50% proveniente de genética e 50% proveniente de ambiente de criação. Mas melhor do que isso, entenda o comportamento como 100% genética. O cachorro não tem como mostrar uma coisa que não está na genética dele ali para mostrar. Então não tem como ele ter asa. Impossível. Não tem como ele ter uma linha lateral e receber estímulos por essa linha lateral, igual peixes, alguns peixes recebem. Não tem como ele enxergar como ser humano, porque a genética dele traz ali uma capacidade de recepção de estímulo através dos órgãos sensoriais que são criados, através do desenvolvimento do organismo, que não tem uma capacidade, os olhos não têm a capacidade similar à capacidade dos olhos do ser humano, por exemplo. Tá? Então, tudo é genética, mas tudo também é ambiente. Então, o que significa isso? Ambiente e genética, eles vão controlar tudo que vai sair ali daquele organismo. Sendo assim, o American Pitbull Terrier vai ter agressividade sim. Tá? Pode ser que você seja um sortudo que pegou um indivíduo que vem de uma linha que já foi misturada, que já está muito distante da rinha e que foi um cachorro mais tranquilo e você ainda fez uma criação bem feita e deu tudo certo, ótimo. Mas se você tivesse pegado um cachorro que é filho de um pai que estava na rinha, uma mãe que estava na rinha e de outras várias gerações anteriores que estavam na rinha, não seria tranquilo lidar com esse American Pitbull Terrier em relação à agressividade com outros cães, porque na genética dele está falando muito alto esse comportamento, tá? E aí, entendam isso, criar com carinho não é tudo. Carinho não resolve as questões genéticas do animal, não resolve, tá? E o carinho, agora o amor, quando você fala amor, se você quiser colocar criar com amor resolve, porque o amor ele traz um estudo, eu preciso estudar aquele animal que eu quero ter em casa, porque eu amo, quero dar a melhor vida para ele, porque ele traz um gasto de recurso financeiro, de recurso de tempo, de recurso intelectual, que eu vou me esforçar ali para aprender sobre, beleza. Se esse amor, ele traz limite, ele traz regras, aí ok. Aí o amor pode ser o suficiente, mas tem que ser isso, amor, e não carinho, tá? Então, beleza. Então, a criação pode. E aí não quer dizer que o cachorro vai ser agressivo, quer dizer que eu vou conseguir controlar a agressividade dele. Então, a agressividade, ela é um comportamento para aniquilar o outro indivíduo e que ela tem fins genéticos. Existe uma seleção natural que trouxe esse comportamento para os indivíduos e existe uma seleção artificial em algumas raças. Nas raças que eu falei de rinha, expliquei principalmente no Pitbull, e nas raças de proteção, é comum o fila brasileiro mostrar agressividade para pessoas, é comum o mastim napolitano mostrar agressividade para pessoas, é comum rottweilers mostrarem agressividade para estranhos. Por quê? Porque são comportamentos que o homem quis, inclusive o homem quis lá atrás quando se juntou com o cão. Basta pensar que foi aquele tripé, a gente fala muito em aula isso também, que foi a questão dos indivíduos serem gregários e aí a vivência, o vínculo em grupo. A segunda questão, a alimentação, e a terceira foi proteção. Então o ser humano se juntou com os cães por causa de proteção. E proteção envolve, muitas vezes, mostrar agressividade para com estranhos. Então selecionamos isso através da domesticação e depois através da seleção de raças, tá? Então o ser humano viu isso como bem-vindo. E além da genética, existe o ambiente. Então, existe uma série de pessoas que reforçam comportamentos agressivos. O que é reforçar o comportamento agressivo? Vou dar um exemplo de um comportamento onde a agressividade ela é secundária. E aí, daqui a pouco a gente vai falar o que
que eu gostaria de que vocês entendessem como agressividade primária e secundária. O cachorro, ele é possessivo, então ele não quer que se aproxime de alguma coisa. E aí um dia alguém se aproxima e ele rosna, a pessoa se afasta. Ela reforçou de forma negativa, e de negativo não tem nada a ver com ruim, mas ela reforçou aquele comportamento do cachorro de mostrar uma agressividade secundária. Então o comportamento primário é a posse desenvolve a agressividade, e o cachorro te espanta e você reforça aquele comportamento. Outros cães tentam agredir alguém e aí o responsável por aquele cachorro faz carinho na tentativa de acalmar. Para, Bob, é que essa pessoa é amiga, ela é amiga, fica calmo. E o Bob cada vez mais agressivo. Por quê? Porque ele recebe carinho quando ele mostra esse comportamento. Então as pessoas elas têm deixado que os cães desenvolvam comportamentos agressivos ao longo da vida deles, né? Eu tive um aluno, na verdade eu tive alguns alunos, né, que os cães agrediam essas pessoas quando queriam se livrar delas, porque estavam de saco cheio. Então a pessoa chegava, acordava o cachorro, se o cachorro tivesse mau humor, agredia a pessoa. Porque durante a vida dele toda, desde filhotinho, quando ele mostrava qualquer mau humor, qualquer comportamento ríspido para com aquela pessoa hostil, a pessoa ela não só achava tranquilo, como ela se afastava do cão. E o cachorro entendeu que aquela era uma saída para se livrar da pessoa, tá? Então a agressividade ela tem essas origens genéticas e ambientais. Genético, seleção natural e artificial, o ser humano colocou ali no indivíduo, nos cães, na seleção artificial, e o ecossistema nos quais os canídeos viveram ao longo da evolução fizeram com que eles tivessem uma agressividade como uma resposta ao estresse também. A parte ambiental é o nosso reforço diário e a agressividade é essa vontade de aniquilar. Beleza. Agora, o que seria uma agressividade primária e secundária? A agressividade primária, ao que vocês verão muita gente, principalmente no treino de proteção, falando que é a boa agressividade, é aquela onde o indivíduo ele é corajoso, ele tem coragem, ele se sente confortável em mostrar o comportamento de agressividade e ele quer destruir e aniquilar aquilo. Então, veio o bandido, eu não tenho medo do bandido, não, eu vou pra cima e vou aniquilar ele. Esse é o comportamento primário, eu sou puramente agressivo. E muitos autores já dizem que a agressividade ela é cada vez mais pura de acordo com o seu oponente, o quão mais próximo ele é de você. Significa que, e eu concordo muito com isso, o Taz é um cachorro que me mostra isso, o meu Staff Bull. Por exemplo, o Taz ele mostra um nível de agressividade X quando é uma pessoa num treino de proteção. Tá? Por mais que seja um figurante excelente, tive a oportunidade de fazer vários seminários com eles, treinar com vários profissionais amigos e excelentes figurantes, inclusive pessoas que treinaram e que foram para campeonatos mundiais, por exemplo, no IGP, figurou para o Taz em seminário que eu fui, desses profissionais, tudo. E o Taz mostra um nível de agressividade X que é legal para o treino de proteção, forte, firme, vigoroso, corajoso, beleza? Mas se ele vê um outro cão tentando agredir, o cachorro está na guia, então está latindo, rosnando, tentando ir na direção dele, essa agressividade do Taz, ela muda e vai para um patamar acima. Agora, se esse cachorro é um Staffordshire Bull Terrier ou é um Pitbull, sobe mais ainda. E se é macho, mais ainda. Então, quanto mais próximo ele é do Taz, mais o comportamento fica. E é engraçado, porque eu lembro até hoje, os primeiros traços, os primeiros sinais de agressividade que ele mostrou, ele é de uma raça que mostra normalmente agressividade com outros cães, foi com o Staff Bull. Então tinha um Staff Bullzinho na idade dele, estavam com 4, 5 meses, ficavam juntos direto, sempre sob supervisão. Meus cães ficam com outros cães sob supervisão a vida toda, essa é a forma responsável de deixar os cães. E aí, o Taz não brigava com cachorro nenhum, só com esse machinho de Staff Bull. A gente virava as costas, um pegava o outro. Felizmente, nunca se morderam, no sentido de se machucar, nada disso. Sempre foi mais rusga, eles eram muito novos. Aconteceu 3 vezes mais ou menos e aí a gente já separou. Eles não voltaram a ter convívio um com o outro. E eu nem fiz um treino para que fosse necessário convívio, uma vez que esse outro Staff Bull não teria contato com o Taz a longo prazo. Eles se viram juntos por uns 3 meses e só. Já tinha um prazo definido para eles pararem de ter contato, porque era um cachorro de um cliente meu, tá? E aí, agressividade pura seria essa, vontade de aniquilar, e ela é cada vez maior de acordo com o indivíduo que está ali do outro lado, quão mais próximo ele é de mim, perfeito? Beleza. Só que além disso,
tem a agressividade que a gente chama de secundária. Por que ela é secundária? Porque o comportamento primário leva o cão a apresentar esse comportamento secundário. Então, o cachorro, por exemplo, ele mordeu uma pessoa, você tem um cachorro inseguro, ele foi dar uma beliscada na pessoa. Esse cão inseguro, ele deve ter tentado fugir antes, ele deve ter tentado congelar antes, ele deve ter tentado avisar a pessoa, sai de perto, latir para afastar. A pessoa não respondeu, ele foi lá e beliscou a pessoa. Então essa agressividade ela foi secundária, ele tentou fazer uma série de outras coisas, ele não queria aniquilar aquele indivíduo, ele só queria se livrar dele. E para se livrar ele tentou várias respostas que não foram suficientes até que ele então mostrou o último grau, vocês lembram? Dos 4 Fs, eu falei que na parte de emergência, o último que os cães costumam mostrar é a mordida, e é isso que ele faz. Um cão agressivo que quer matar, ele morde muito fundo, muitas vezes. Aquele cachorro que está agressivo mais por uma insegurança, ele morde de ponta de boca. Tá? Então, só o nível de mordida já mostra o estado mental. Mas ainda é um comportamento de agressividade. Ele ainda está tentando ser hostil, violento, ele ainda está tentando agredir o outro indivíduo, tá? Ferir o outro indivíduo. Então, por isso é agressividade. Mas é a agressividade ruim, ela é secundária, ela vem do medo. A posse é a mesma coisa, tá cheio de cachorro possessivo aí que não morde. É aquele cachorro que você joga a bolinha, ele pega a bolinha e foge de você. E se você chega para tomar a bolinha dele, ele acaba largando. Ele é possessivo porque ele quer a bolinha só para ele, mas ele vê que ele não tem saída, ele larga. Para ele é ok, mas tem outros animais não, eles vão te morder se você tentar pegar a bolinha. E aí, essa mordida por você tentar pegar bolinha é uma mordida por causa da possessividade. Se não fosse possessividade, o cachorro estava tranquilo. Então, também secundário. E existe a agressividade em caça. Então, a gente vê isso muito em comportamento de frenesi de cães. A gente fala isso, por exemplo, no curso de manejo. A agressividade em caça é quando um indivíduo tem ali um grupo de cães, 5, 6 cães, eles pegam um gato, o gato começa a gritar, de dor, etc. É claro que não é um grito humano, tá, gente? Começa a vocalizar de dor, melhor dizendo. E aí o gato tá lá vocalizando pela dor, os cachorros atacando, aquele tanto de movimento, aquela loucura, a caça vocalizando. E aí o animal entra em agressão. E aí, além da caça, entra um comportamento de agredir. Então a gente vê muito isso em situações de frenesi, tá? Então também é uma agressividade secundária. E aí a gente vai vendo em outras situações também agressividade secundária. Então, quer saber se seu cachorro é agressivo? Seu cão ele é agressivo se ele tem uma vontade de aniquilar o outro indivíduo. Independente do que o outro indivíduo faça, ele quer aniquilar aquele indivíduo. O simples fato daquele indivíduo existir já dá vontade do seu cão de agredi-lo, de aniquilá-lo. O seu cachorro tenta mostrar isso como uma resposta primária, não secundário, não terciário. E ele não fica em paz enquanto ele não consegue aquele objetivo, tá? Este é um cachorro agressivo. Agora, o cachorro que está lá na guia, dá uma latidinha, 2 latidinhas, se você solta ele da guia, ele fica tranquilo, ou ele chega, dá uma latidinha, 2 latidinhas, chega perto e brinca, e cheira, ou até faz uma rusguinha, mas aí já quer sair de perto, esse cachorro ele é reativo, ele não é agressivo. O seu cachorro que te mostra que você chega perto da bolinha, ele é possessivo e não agressivo. O seu cachorro que morde, aponta o calcanhar das pessoas, ele é provavelmente inseguro e não agressivo. Ele pode ter uma caça, se for um border, comportamento de caça, enfim. Mas o cachorro não é agressivo, perfeito? E aí vamos ignorar essas agressividades secundárias, vamos ignorar esses outros passos, vamos ficar só na agressividade primária aí, no que de fato é um cão agressivo. Então a gente já entendeu os principais conceitos então dessa agressividade. Ótimo! A gente pôde então aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Obviamente tem muito mais coisas que falar, eu poderia gastar aqui 2, 3 horas falando sobre isso. Mas agora vamos falar sobre prevenção. Tem um cão agressivo, quais são as minhas formas de me prevenir? Tá? Primeira forma de eu me prevenir, eu só vou deixar ele entrar em situações que ele não vai mostrar essa agressividade. Ou seja, meu cão ele é agressivo com outros cães. Eu não vou deixar que outros cães visitem minha casa. Para prevenir e não para resolver o problema, vejam bem, prevenir e não resolver o problema. Eu vou sair com meu cachorro em locais e em horários onde eu não vou encontrar outros. Rafael, isso é a solução? Não, óbvio que não. Se eu tenho um cachorro agressivo e eu quero que ele possa frequentar uma praça minimamente tranquilo, sempre, necessariamente na guia, mas minimamente tranquilo, é óbvio que dá para trabalhar e conseguir isso. Só que aqui eu não estou na fase de resolução, estou na fase de prevenção. Eu ainda não tenho controle nenhum sobre o cachorro.
Se eu não tenho controle nenhum, eu levar ele numa praça assim é uma irresponsabilidade, porque ele vai morder outro cão. Ele vai entrar em briga. Se ele morder um cão mais fraco que ele pode matar o cão. Se ele morder um cão mais forte, ele pode morrer para esse outro cão. E isso é um problema. Se meu cão agride uma pessoa, ele pode ser sacrificado por causa disso, a pessoa me processar e etc, dependendo de como for a figura toda. Se não me engano, foi no México recentemente, um cachorro agrediu uma pessoa que invadiu a casa e agrediu de tal forma que a pessoa tem que fazer uma amputação de uma parte do corpo, tá? Já faz umas 3 semanas que eu li essa reportagem. E eles estavam querendo sacrificar o cachorro. Então, assim, existem situações legais onde pode ocorrer o sacrifício. Aqui no Brasil existe também. Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, para prevenir, eu evito. Beleza? Perfeito. Meu cachorro tem agressividade com pessoas. Tá, eu vou tentar, cada visita que vai na minha casa, ver se com essa visita ele fica em paz? Não, não vou tentar. Ele não vai ter contato com essa visita. Não vai ter, eu vou deixar ele restrito em algum espaço. Isso é prevenir um acidente acontecer. Eu preciso necessariamente prevenir. Então, qual que é o seu papel, dono de cão agressivo? Você precisa entender que qualquer situação que o seu cachorro entrar na vida dele, todas as situações que o seu cachorro vive, são todas fruto do que você construiu, do que você deixou que ele vivesse. Se seu cão está sendo atacado na rua, é porque você levou ele naquela rua. Se seu cão está te atacando em casa, na sua cama, é porque você deixou que ele subisse na cama. Se seu cão está atacando um gato que está subindo no muro da sua casa e o gato é do vizinho, seu muro deixa que o gato permite, né, a arquitetura do seu muro permite que o gato suba ali e permite que seu cão então tente atacá-lo. Então, tudo. Porque o cachorro, se não fosse seu, ele não estaria na sua casa, você não passa por nada disso. Então você é o responsável. E aí você tem que receber isso com felicidade. Por quê? Porque você então controla tudo. Se você controla tudo, seu papel como dono de um cão agressivo é prevenir. Para prevenir você vai se antecipar às situações, pensar aquilo que gera agressividade no meu cachorro e trabalhar para que ele não entre, não seja exposto em situações que ele possa vir a agredir outro animal, outra pessoa, o que for. Perfeito? Ótimo. E aí a gente entra numa fase de controle. O que é o controle, né? Na metodologia SDP Pro a gente fala muito sobre isso. E o controle, existem 2 fases, né? O controle físico e o mental. O que é o controle físico de um cão agressivo? É eu ter uma coleira que ela me dá a possibilidade de segurar meu cachorro. Rafael, eu tenho um mastim napolitano. Eu tenho um Rottweiler, eu tenho um Pitbull, eu tenho um Doberman, eu tenho um Schnauzer gigante. Eu não consigo segurar esses cães fisicamente por algum motivo. Então eu vou andar com eixo peitoral, se com o peitoral eu não consigo? Não vai. Ponto, porque você não consegue. Não é porque você é mau que você não vai usar o peitoral, porque você não consegue. Você vai procurar uma ferramenta e a ferramenta por si só não é problema, nunca foi. O problema é o mau uso. É uma ferramenta que te dá controle para manusear esse cão. Que ferramenta vai ser esse? Um Prong Collar, um E-Collar, um colar de elos, uma guia cabresto ou Gentle Leader. Você vai procurar uma ferramenta que te dá a possibilidade. Não, eu tenho um Chihuahua agressivo. Não, eu tenho um Pitbull, mas eu sou extremamente forte, eu me planejo muito bem, eu consigo. Então vai com o seu peitoral. Você vai estar de peitoral e não querer sem guia, por exemplo. Então você vai ter uma ferramenta ali que vai te dar poder. Qual vai ser essa ferramenta? Você que sabe, de acordo com o seu físico, o físico do seu cão, que você acha que consegue controlar. Beleza? Beleza. Depois tem o controle via obediência. Controle mental. Eu brinco que a agressividade não é um problema. Cães de polícia precisam apresentar agressividade em diversas situações, porque eles precisam morder um bandido. Cães de proteção precisam morder o bandido. Só que eu preciso ter controle suficiente para que, se eu mandar meu cachorro largar, ele largar. O Taz, ele é um cachorro extremamente agressivo. Para um Staffordshire, os profissionais, colegas que o viram classificavam da mesma maneira. Eu lembro até hoje um colega, um grande treinador aqui de Belo Horizonte, foi treinar proteção com o Taz, e aí, enfim, eu falei que era um Staff Bull, etc. Não deu muita moral. Na hora que ele foi treinar o Taz, o Taz estava na média dos 10 meses, ele assustou. Quando ele foi figurar, ele falou assim: seu cachorro está muito agressivo, a gente não precisa trabalhar a agressividade, porque na verdade está até demais para a idade dele. Isso aconteceu porque eu desenvolvi essa agressividade dele. Agora eu tenho um problema com a agressividade dele? Não. Eu tenho que tomar cuidado em algumas situações. Mas eu não tenho problemas. O Taz não sai agredindo os outros, não sai agredindo outros cães à toa, aleatoriamente. Não tem. Por quê? Porque eu tenho controle.
E o controle é a parte mais importante. Obviamente, em algumas situações, ele pode entrar no estresse elevado. E aí, eu tenho uma dificuldade maior para controlar. Mas ainda assim, eu controlo, tá? Mediante o controle físico e o mental, tá? E as situações que eu tenho problema com eles são raríssimas. São raríssimas. Geralmente, é questão com gato, principalmente. Ou, eventualmente, com pessoas que aconteceu com gente que não estava no seu estado mental mais são, por assim dizer, porque estava alcoolizado, tinha feito uso de drogas, a gente encontrou na rua, a pessoa quis mexer com meus cães, e aí nesse caso, inclusive, eu até deixo que eles rosem lá, também afastem a pessoa, porque, enfim, a gente avisa 1, 2, 3 vezes para a pessoa não se aproximar, estou ali passeando para não invadir o meu espaço, eu me afasto, a pessoa sai do lugar que eu esteja, já que o espaço é público, se ela quiser ficar ali para ficar confortável, mas ela sente a necessidade de vir atrás de mim, aí eu falo, ó, para, os cães são bravos, a pessoa continua, aí eu deixo latir. Então existem as situações que ele dá uma descontrolada, mas mesmo nessas situações que a palavra descontrolado não é o melhor, mas dá uma aflorada maior nessa agressividade. E aí nessas situações que eles dão uma descontrolada, ainda assim por meio da obediência, eu consigo fazer, uma aflorada, eu consigo fazer com que ele entre em controle. Eu preciso usar um tom de voz mais alto, preciso do equipamento correto, mas consigo. Por quê? Porque a obediência é a parte mais importante, tá? Se ele mordeu alguém, eu preciso fazer com que ele consiga largar. Se ele quer morder muito e eu pedir para sentar, ele precisa ficar sentado, ele precisa ficar deitado, se for orientado para ele e tal. Então o cachorro tem que ser capaz de responder. Se você tem um cachorro muito obediente, ele ser agressivo não é um problema. Então o problema é a falta de controle sobre a agressividade, não a existência de uma agressividade. Então essa é o segundo ponto que eu gostaria que vocês tivessem, tá? Agora, essa parte de obediência é treinar a obediência com o seu cachorro, construir um processo de treinamento muito bem estruturado e fica para outro vídeo. Bom, e aí a terceira questão que eu acho que é importante falar para vocês, para a gente já fechar o último assunto do tema, é o manejo. O manejo de um cão agressivo tem que ser muito cuidadoso. Por quê? O cachorro que ele é agressivo, ele tem que ter bem claro, se você quer estimular a agressividade por algum motivo, eu quero que um cachorro ele tenha uma certa agressividade porque ele vai ser um cão de proteção. Ok. Você precisa criar figuras claras para ele. O que é o momento que você pode mostrar agressividade, qual que é o momento que você não pode. Quando você está fazendo certo, quando você não está fazendo certo. Então você precisa ter esse nível de comunicação com o seu cão, perfeito? Além disso, né, o que é importante a gente conversar aqui? Manejar ele com as ferramentas adequadas, comprar boas ferramentas, uma boa focinheira. Eu gosto, por exemplo, das focinheiras da Baskerville, uma marca muito interessante, eu gosto bastante. Comprar as coleiras e guias adequadas para o seu cão, tá? Então eu já falei aqui sobre algumas ferramentas que dão mais auxílio. Sempre prever e sempre entender quais situações eu vou entrar em embate com o meu cachorro, dependendo do que eu fizer. Então como eu posso fazer para que ele faça o que eu quero, mas sem que eu tenha que entrar em embate com ele. Por exemplo, um cão que mostra agressividade de forma secundária porque ele é possessivo e se eu chegar perto da comida ele vai me atacar. Uma coisa que eu posso fazer é deixar ele comer de coleira, uma coleira de 3 metros. Aí eu preciso tirar a vasilha, eu puxo ele pela coleira, chamo ele, Bob, aqui, ele não veio, dou um puxãozinho, ele acaba saindo da vasilha, aí eu tiro ele do cômodo, vou lá e pego a vasilha. Eu entrei em embate com o cão? Não. Ele quis me pegar por causa da possessividade? Não. E fica tudo tranquilo. Ou senão eu posso colocar a corda na vasilha. Eu posso puxar a vasilha até mim se o cachorro não vier atrás dela. Beleza. Eu vou andar com meu cachorro de carro e se alguém se aproximar do carro, meu cachorro fica muito nervoso. Vou deixar de focinheira. Vou deixar ele um cinto de segurança. Preso a um peitoral. Ótimo. Adequado. Eu vou passear com ele. E é um lugar onde vai ter outros cães. Perfeito. Eu vou andar o mais longe possível dos outros cães. Eu vou ter ciência que é necessário o uso da minha focinheira. Eu vou ter ciência que é preciso das ferramentas corretas. Eu vou ter ciência que eu tenho que passar por um treino de obediência muito bem feito com o meu cão para poder, então, lidar com esse cachorro. E aí, vejam bem, o manejo ele é feito dessa forma. E à medida que você vai tendo obediência, você vai poder flexibilizar esses processos que eu falei aí, relacionados a ferramentas e protocolos de segurança, tá? Bom, e por fim, entendam o seguinte. A agressividade ela é um tema que ela é muito discutida pela forma de treinar. E aí eu quero dar somente uma pincelada nisso, porque eu acho que é interessante que vocês saibam. Um cachorro, ele responde ao treino por 2 motivos. Ou porque ele vai ganhar uma consequência que é muito benéfica para ele,
ou para ele deixar de perder alguma coisa que ele poderia perder, ou para ele deixar de receber uma consequência ruim para ele. Por exemplo, uma pressão na guia, antigamente alguns treinos o pessoal batendo no cachorro, enfim. Então o cachorro ele faz uma coisa porque ele quer fazer, porque traz benefício, ou para ele evitar o prejuízo. São os dois grandes motivadores de um cão. Ele não faz só porque você conversou com ele, ó Bob, senta aí porque eu quero que você senta, não. Ele não vai fazer nada para te agradar. Ele vai fazer tudo no em prol do benefício dele, que está em economia de energia, reprodução e sobrevivência, ou ele vai fazer em prol do não prejuízo que poderia trazer na economia de energia, na reprodução e na sobrevivência. Perfeito? E aí, vamos pensar no cachorro agressivo com outros cães e a pessoa quer treinar ele com a ração. Gente, o processo de treinamento de cães agressivos, ele passa por um protocolo de comunicação, engajamento, treino de obediência, treino de controle, contra-condicionamento e dessensibilização sistemática. É um processo super, mega, hiper complexo, que eu não vou citar aqui tudo, porque não é o motivo desse vídeo. Mas, entendam o seguinte, treinar só com ração funciona com cão agressivo? Não. Por que não? Porque vai ter um dia, e vão ter alguns cães específicos, que a ração para ele não é suficiente. Não é um prêmio suficiente. Para ele vale mais te morder do que ganhar ração por não te morder. E aí ele vai escolher te morder. Vai ser melhor para ele morder outro cão na rua do que ganhar ração por não morder outro cão na rua. E esses cães, você tem que conseguir ter em mente que você precisa necessariamente mostrar para ele que você consegue limitá-lo, que você consegue controlá-lo. E é claro que não entende isso sobre... aquela pessoa me controla. Não, mas ele entende que você consegue limitá-lo, que você consegue impedir aquele comportamento e que existe uma consequência que não é favorável a ele. Que seja só mandar o cachorro sentar e fazer com que ele permaneça sentado. E ele não querendo estar sentado ali, então a consequência não é favorável. Mas se você consegue, ele precisa de obedecer. Então tenha em mente isso. Alguns cães, eles aprenderam que a agressividade é a forma deles se livrarem dos responsáveis por ele. É a forma de se livrarem de inimigos, outros cães que já o atacaram na rua, de outros animais que já teve alguma situação, enfim. Então, quando o cachorro ele gosta de mostrar agressividade, ou ele tem claro na cabeça dele que a agressividade é a saída para alguma série de situações por vivências já passadas, a ração ela não vai ser o único fator que vai conseguir controlar, porque vai ter um dia que esse cachorro vai estar de barriga cheia e aquela resposta ainda vai estar na cabeça dele. E nesse dia você vai ter que ser capaz de controlar. Então isso é muito importante de ser dito, de ser conversado aqui. Que vocês tenham em mente isso, tá? Um cão agressivo de verdade, ele precisa passar por esse protocolo todo de comunicação, engajamento, obediência, controle físico e mental, enfim, para que a gente, contra-condicionamento, de sensibilização sistemática, um processo que vai durar 6 meses, 1 ano, às vezes até mais, depende do cachorro, depende da situação. Eu já tive treinei cachorro agressivo, quebrou o braço do responsável por ele, que quebrou o pé do responsável, vários casos. Já deu fratura exposta, que já mordeu, quase matou, inclusive, o dono. Então, a gente já pegou várias situações dessas. O cachorro já mordeu 15, 20, 30 pessoas, o cachorro já passou por 5, 6, 7 profissionais e a galera não conseguiu resolver por algum motivo. Seja o motivo uma metodologia ou o próprio dono do cão que não seguiu as orientações, enfim. Então, a gente precisa ter em mente que o processo ele é complexo, o processo é demorado, o processo precisa de tempo. Dica na internet não vai resolver seu problema, pode ajudar, mas não vai resolver. E você precisa entender que o seu cachorro precisa obedecer porque é bom para ele obedecer, mas porque ele sabe que se ele não obedecer, você faz com que ele obedeça, porque você tem controle sobre a situação, porque você consegue se pedir que ele sente, se pedir que ele deite, se pedir que ele permaneça. Seu cachorro precisa saber disso. Porque quando você fecha essa porta do eu faço o que eu quero na hora que eu quero, eu faço o que eu quero na hora que eu quero, desde que meu responsável não tenha me solicitado nada. Se ele me solicitou, eu faço o que ele quer, o que ele me solicitou. Se a gente constrói essa realidade no cão, a gente está com a situação resolvida. E é isso que é preciso ser controlado. E a gente precisa entender isso. Qual que é o motivador? Gente, a ação, a salsicha, o petisco, a bolinha são motivadores ótimos para vários cães. Agora, em alguns casos, por exemplo, o Tazo já foi atacado na rua por outros cães. Já estava de guia, tudo bonitinho, passeando, 11 horas da noite. E aí vieram outros cães atravessar a rua, atacaram a gente, uma situação chata, uma cena horrível. O Tazo, inclusive, tomou uma mordida. Na cabeça dele, aquela hora, se eu oferecesse comida para ele, você acha que ele ia ligar? Bolinha, ele ia ligar? Não, na hora que ele está nessa mesma praça e outros cães vêm correndo na direção dele, ele já liga. Porque foi uma situação extremamente estressante para ele.
E eu não tive controle, por quê? Eu não consegui observar esses cães estavam do outro lado da rua, eu não observei que eles estavam do outro lado da rua sem guia. Se eu tivesse observado, eu teria saído, mas eu não observei, culpa minha. Mas o meu cão estava na guia, segundo as leis municipais, segundo as regras necessárias, estava seguindo tudo direitinho. Quando os outros cães atacaram, fiz tudo para defendê-lo, mas eram 7, foi difícil. No final ele saiu bem, assim, saiu mordido e tudo, mas dentro do acidente que poderia ter sido, foi o mais tranquilo que dava para ter sido. Assim, o ataque poderia ser muito pior, mas numa situação dessa, o estresse todo, você acha que vai querer comer? É igual você estar sendo assaltado, um cara com a arma na sua cabeça, e você oferecendo comida para a pessoa que está sendo assaltada para ela ficar tranquila. Não vai acontecer. Então, a gente precisa, necessariamente, mostrar para o cão que ele precisa responder aquilo que eu peço para ele. E a gente tem que ter isso em mente. O treino de agressividade é um treino principalmente de controle. A agressividade não é o problema é a falta de controle sobre o cão agressivo. Tenham isso em mente, tá? Então essa é uma aula de agressividade, espero que vocês tenham gostado. O conteúdo um pouco mais profundo, a gente discutiu alguns pontos variados, falamos sobre genética, ambiente, falamos sobre raça, 4S, ferramentas, falamos um pouquinho de muita coisa. Tem muito mais a ser conversado, farei outros vídeos sobre alguns pontos da agressividade para poder entrar mais, mas é um primeiro vídeo aí que já vai auxiliá-los. Valeu por tudo, pessoal!